Seja muito bem-vindo a mais um Pode Escalar, e no episódio de hoje não podia ser diferente. Aqui a gente traz os maiores profissionais de vendas do Brasil e mostra como eles trabalham, qual é o dia a dia deles, como é que é o processo deles para que eles tenham o resultado que eles têm sendo os maiores do Brasil. Hoje nós trouxemos aqui um cara que ele é diretor de uma administradora e ele tem uns processos, cara, muito legais, uns processos muito diferentes da maioria das administradoras do Brasil. E ele vai contar aqui todos os detalhes para que você entenda. Como que você pode fazer isso na sua operação hoje? Quais são os desafios? O que o nível da diretoria tem que fazer? O que eles não estão fazendo muitas vezes? Então, hoje você vai conhecer o Rômulo Melo. Rômulo Melo, né? Tudo bem, Léo? Tudo bem? Cara, se apresenta aí para nós. Diz quem é o Rômulo. Bom, meu nome é Rômulo Ruiz, né? Eu sou engenheiro civil, formado também em administração. Você é Rômulo Melo, né? Rômulo de Melo Ruiz. Ah, tá. Mais conhecido como Rômulo Ruiz mesmo. Melo é meu nome do meio, mas a maioria me conhece como Rômulo Ruiz. Eu já estou no consórcio desde março de 2003. Então, agora em março, fazem 20 anos já que eu estou no segmento de consórcio. Já participei de vários projetos iniciais, passei por várias administradoras grandes, Itaú, o Fiat, então passei desde vendedor até agora na diretoria em um projeto novo que a gente vem fazendo aí no Consórcio Roma, que tem crescido bastante. Legal. Cara, aqui o nosso objetivo é sempre perguntar como é que é o seu dia a dia, os processos do que você faz. Eu sei que hoje a sua diretoria ela é completamente diferente das outras, e eu queria identificar primeiro, qual que é o papel de uma diretoria e qual que é aquilo que você faz de diferencial no seu trabalho, que faz você ter o resultado que tem hoje? Em si, a diretoria ela participa de vários processos, né? Tem os processos internos, administrativos e financeiros, e tem a parte do comercial também. O meu setor hoje ele é mais voltado para a área comercial, então a gente está bem atualizado no que tange ao mercado, né, do sistema de consórcio, para que a gente possa trazer novidades para os nossos parceiros, representantes, desde taxas a grupos, modalidades diferentes na questão de lance, buscando, às vezes, o que as grandes administradoras também estão produzindo lá fora, estão fazendo de novidade, e criar as nossas também. E gerenciar as nossas equipes comerciais. Esse praticamente é o papel de uma diretoria comercial. Sim. E o que você faz, que a gente estava conversando antes, você disse que identifica as dores, identifica as dificuldades que o seu representante tem, e você tenta implantar algumas soluções diferentes nisso. Quais são essas soluções diferentes aí? Como eu já passei também por todos os setores, né, dentro das administradoras, eu sei basicamente todas as dores que tem um vendedor, um representante, um representante comum, um representante master, uma plataforma. Passei por todos esses setores, então eu sei quais são as dificuldades. Então, dentro dessas dificuldades, para trazer, inclusive, uma tranquilidade, uma parceria mais sólida e ganhar mais força também junto aos nossos parceiros, a gente, não só eu, como todos os meus gestores, nós criamos algumas alternativas para que o representante ele tenha mais força na venda. Porque hoje, Léo, o representante, ele passa muito tempo na questão de contratação, treinamento, capacitação do seu pessoal, e santo de casa não faz muito milagre, né? Então, acaba que o representante ele precisa dessa força externa para que desenvolva melhor o pessoal. Então, nós temos aqui hoje um suporte diferenciado na parte de recursos humanos, né? Nós temos profissionais aqui qualificados que dão o suporte na questão da contratação. Esse suporte, o nosso setor entra, faz um contato com o representante, faz todo o levantamento do perfil do candidato que esse representante ele quer ter ali dentro da estrutura dele. Cada um tem o seu perfil. Após feito esse filtro,
o setor de RH, ele parte para a questão da contratação. Antes da contratação, vem ainda o processo seletivo, né, onde ele recebe os currículos, seleciona os candidatos dentro do perfil, faz a entrevista e já direciona para o nosso representante o candidato dentro do perfil traçado pelo representante. E depois dessa contratação feita pelo representante, porque a gente encaminha o profissional, mas a contratação, quem faz é o próprio representante. Após ele concretizar a contratação, entra um outro suporte nosso, que é na questão do treinamento. Foi criado aqui, através da minha diretoria, uma universidade corporativa, que dentro dessa universidade corporativa, o representante, ele pode escolher ali os temas onde ele quer passar o treinamento específico ali dentro. Dentro do consórcio é muita coisa, né? Muita informação. Então, às vezes, passar toda a universidade em um dia é possível, mas é muita informação para ele absorver. Então, a gente tem, inclusive, um plano de treinamento, uma quantidade que a gente considera significativa para o candidato absorver as informações mínimas necessárias para que ele possa já conseguir fazer as primeiras ligações, oferecer e falar sobre o produto, ter um certo domínio. Então, nessa universidade corporativa, ele vai ter ali o passo a passo todo do consórcio, desde do surgimento do sistema de consórcio até o fechamento da venda. Ele vai ter todo esse suporte. E também tem os nossos gestores, né, que dá também o suporte para o representante, e, além dos gestores, tem um outro departamento, que é o dos coordenadores, que estão aqui prontamente qualificados para poder dar esse suporte também aí na utilização do sistema, no processo de credenciamento da venda, inclusão da documentação no sistema, porque hoje o sistema nosso ele é completamente informatizado, consegue fazer tudo através da internet hoje. Entendi. Voltando lá que você falou primeiro sobre você fazer um processo seletivo para os seus clientes, eu não sei se você já teve essa visão, se você pensou como eu pensei aqui agora, mas o que eu vejo hoje é que os representantes eles têm que se virar sozinhos, ou eles acabam contratando uma empresa de hunter, que é aquelas caça-talentos lá. Então, você praticamente montou uma empresa dentro da administradora para ser uma hunter ali, para ele não precisar contratar de fora. Basicamente é isso, porque assim, o problema de contratar uma empresa de hunter hoje é que até ele entender sobre o seu processo, sobre o seu produto, sobre o seu sistema, ele não tem o know-how que a minha equipe tem, que já é específica sobre isso, né? Sim. Então, o processo aqui é bem mais rápido e bem mais seletivo, mais assertivo. Porque hoje infelizmente, o representante ele sofre com essa rotatividade. Né? Acho que todos os representantes no Brasil inteiro sofrem com essa questão da contratação, todos os setores. Hoje, na verdade, as pessoas elas querem emprego, mas não quer trabalho, né? Sim. Quer salário, mas não quer serviço. Então, cara, acaba que... isso. Aqui eu estou tentando contratar, ó, faz um tempão, cara, para vendedor aqui, representante comercial, e é difícil, a galera quer o fixo, quando você dá o fixo não vem trabalhar. Aí fala de comissão, porque quer ganhar mais, não sei se é para mim. É complicado. Aqui a gente tinha criado um processo seletivo que a gente tinha 2 formatos, que ainda existe, né? Que é o CLT. Aí, se você pega o candidato e fala assim, olha, aqui eu vou te pagar um salário aqui de R$ 1.500, mas você vai ter aqui vale refeição, vale transporte e mais um seguro de vida ou um plano de saúde. Que juntando ali vai sair o quê? Uns R$ 2.000. Mas eu tenho uma outra opção aqui que você pode chegar a ganhar 5, 10 mil reais aqui, você vai ganhar a comissão, você praticamente vai ser um empresário, você tem que ter um espírito empreendedor, né? Você tem que entender que é o seu negócio, quanto mais força e energia você canalizar, mais resultado você vai ter e mais rentabilidade você terá
quando você explica isso para a pessoa, ela já, mas é instável, né? Eu preciso de uma coisa que tenha segurança. Aí a pessoa acaba optando pelo CLT, achando que isso é uma segurança para ela. Mas eu não culpo, não, porque o sistema ele incluiu isso na cabeça das pessoas, né? Então acaba que ele acha que CLT é segurança, mas com CLT ele é contratado e demitido também de um dia para o outro. Então não é Sim. segurança nenhuma, né? Se ele não produzir, vai ser demitido do mesmo jeito. A diferença é Vai que ser demitido enquanto do mesmo está jeito. produzindo, está recebendo menos. Exatamente. Aí ele, quando coloca na balança, o pai dele, na verdade, a mãe, né, a família, o vínculo dele, ensinou, incluiu na cabeça dele que carteira assinada tem INSS, tem fundo de garantia, tem 13º, tem férias. Mas aí o cara não calcula que se ele for um MEI, ele pode ganhar 10 mil, no ano ele ganha 120 mil. É muito mais do que 13º, férias, é muito mais do que tudo isso. Mas não é todo mundo que faz esse cálculo. E a questão, assim, tem o medo, né? O medo do novo é diferente. Infelizmente, está enraizado culturalmente esse negócio. Mas eu achei muito interessante essa empresa de Hunter dentro da administradora, porque você facilita o processo, você acelera, você mantém uma rotatividade bem alta ali de novas contratações, né? Um grande volume ali. Então, você acaba ajudando o seu representante a crescer mais rápido, porque quanto mais vendedores ele tem, maior a produção dele, certo? Certo? E também mais tempo ele tem também para dedicar na área comercial, né? Aí, legal, você colocou um monte de gente ali dentro ajudando ele a contratar mais. Teoricamente, aumentaria a demanda por treinamento. E você conseguiu suprir isso também com treinamentos, os básicos ali, através da Universidade Competitiva. Sim, o básico, sim. Mas a gente também não está engessado aqui no básico. O representante, quando ele passa para a gente uma demanda de que ele precisa de um treinamento específico, a gente pega ali aquela necessidade dele e cria um treinamento voltado para aquela necessidade dele. Então, a gente tem o padrão, mas dentro do que o representante precisa, a gente sempre está aqui disposto a dar para ele o suporte, porque a produtividade dele gera um resultado não só para ele, gera um resultado para ele e para toda a minha equipe. E, consecutivamente, todo mundo fica mais feliz, né? Sim. Aí, então, todo mundo tem um interesse ali também em desenvolver esse projeto. Que, infelizmente, também lá fora, outras administradoras, outras diretorias são mais engessadas, porque nem todos têm um olho voltado para essa questão de que quanto mais o meu representante produz, mais feliz ele fica, mais fidelizado também ele será, né? Mais parceiro ele vai se tornar nosso. Então, é muita questão de quanto você vai vender para mim, né? Muita cobrança, e a parceria mesmo é só na cobrança, no resultado. Você está vendendo X, a sua inadimplência é tanto. Tem muito essa questão dessa cobrança. E eu sentia essa necessidade, Léo. Eu sentia na pele, sabe, quando eu era representante, muitos diretores, gestores faziam contato comigo e falavam, olha, Romo, e aí? Mês passado você produziu 20 milhões, esse mês vão 25. Aí eu falava assim, esse mês vai ser um pouco mais fraco, né? Vamos colocar aqui janeiro, fevereiro, carnaval. Então a gente não vai dar para vender 20, tem que vender 18. Pô, mas você está caindo, nós temos que levantar. Não, não pode. No mínimo nós vamos ter que manter. Aí chegou um ponto que eu comecei a ficar assim, pô, não, beleza. Você está pedindo para me produzir mais. Mas e aí? O que você está me oferecendo mais? No que você está contribuindo aqui para o desenvolvimento e o crescimento do meu negócio? É só cobrar? É só quanto mais você vende, mais você cobra? E a sua contribuição? É meio inversamente Né? proporcional esse negócio. E a sua participação aqui?
Que dia que você vem aqui para poder dar um treinamento pro meu pessoal, né? Vamos fazer uma campanha aqui, se a gente vender aí, sei lá, 25 milhões, o que a gente faz? Vamos dar uma viagem para o melhor vendedor? Vamos fazer alguma coisa? Eu pago uma parte, você paga outra? E isso também a gente tem. Quando a gente faz o levantamento do perfil do nosso representante, a gente cria campanhas voltadas para a estrutura dele. Então, você, como diretoria, faz isso lá, na ponta. Faço. E você faz por representação ou é uma competição entre todas elas? Tem a competição com todas e tem por representação também. Tem por gestor, tem por região. Isso aí depende muito do tipo da campanha. É outro diferencial, né? É outro diferencial. Isso depende muito do tipo de campanha que o representante, igual, por exemplo, tem um gestor nosso lá no Sul. As representações dele, assim, lá no Sul praticamente são todas credenciadas com esse gestor. Então fica mais tranquilo a gente fazer uma coisa regional. Igual vai ter um evento agora dia 4 e dia 5 de fevereiro, que ela é completamente regional. Aí fica mais fácil da gente criar aí esses tipos de campanhas. Quando é nacional, o sistema é mais bruto. Não, legal. Então, falamos aqui do Hunter, falamos aqui dos treinamentos e da preparação do seu representante. A gente sabe que no ambiente de venda, numa loja, cara, o emocional do vendedor tem que estar lá em cima todo dia. Só que essa não é a realidade de todo mundo. Então, o artifício que a galera tem para fazer com que o emocional esteja em dia é uma célula, é um treinamento de manhã. O representante que não tem essa habilidade de comunicação, esse jeitão de dar treinamentos, essa didática, o que você faz com esses caras? Como é que você treina aí? Você manda alguém lá para fazer no lugar dele? Como é que é? Foi muito show sua pergunta, porque isso daí é algo que a gente também sentiu. A gente não tinha uma abordagem específica para lidar com esse tipo de situação, porque a gente achava que isso quem tinha que cuidar era realmente o representante. Mas essa pegada essa percepção que você teve, foi a que a gente teve atualmente, que nem todo representante ele tem ali esse domínio, né, para poder levantar, fazer uma alavancagem ali na sua equipe e não deixar o pessoal se desmotivar. E pensando nisso, os meus gestores, cada um aqui, eles criaram 4 tipos de treinamento. Cada um aqui. Então, eu tenho 25 tipos de treinamento. Cada um abordou um tema. Dentro desses temas, vai ter uma live por semana, né? No canal, nas redes sociais mesmo, do próprio gestor. Essa live ela vai ser divulgada entre todos os representantes que estão cadastrados. Tá me ouvindo, Léo? Estou ouvindo. Porque apareceu que uma chamada aqui bloqueou a tela. Mas, enfim, vamos lá. Então, esses representantes, eles vão receber ali um criativo, né, do dia, hora, e o tema que vai ser abordado. E nisso a gente está querendo criar uma cultura para que todos os nossos representantes, eles façam com que esses vendedores participem. Porque aí vai ter muito motivacional, né, vai ter premiações ali ao vivo, então tem muita coisa bacana que a gente então, vai incluir. Né? Todo dia tem alguma live de algum diretor? Todo dia? Não, toda semana. Uma vez na semana. Uma vez por semana, porque senão fica corrido, porque, na verdade, os gestores, né? Fica corrido porque os gestores ficam muito na rua. Então, mas praticamente, assim, a princípio a gente vai começar com uma por semana, porque senão fica cansativo também pro vendedor. Para todo mundo. A gente, fazer todo dia, porque além dessa nova ideia, desse treinamento que vai ter aí, nessa interação com o pessoal, nessas lives, vai ter também o nosso podcast, né? Interessante. Conta mais sobre o podcast. Então, assim, nós montamos um estúdio aqui, na minha estrutura,
o estúdio, assim, os equipamentos de última geração, e dentro desse estúdio, a gente quer gerar bastante conteúdo sobre o sistema, né? Vai abordar vários temas sobre o sistema, desde do básico do sistema até o motivacional também ali para o vendedor, para o representante. Então vai ter vários conteúdos voltados só para o vendedor, sabe? Vai ter conteúdo voltado mais para o próprio representante, né? E o legal é que a gente não vai abordar o tema voltado para a nossa administradora. Então, é para o público de todas as administradoras. A ideia nossa não é falar sobre o consórcio Roma, é falar sobre o segmento, gerar conteúdo realmente sobre o segmento. Então, essa pegada do podcast aí vai contribuir bastante para poder motivar a turma, porque uma das coisas que a gente vai fazer é o representante que tiver uma boa produtividade, a gente vai trazer ele aqui para ser entrevistado ao vivo, então vai ter todo aquele o dia especial do cara aqui, e vai participar, né, de uma entrevista também, como essa nossa aqui, no nosso podcast, e falar um pouco também da história dele. Show de bola. Eu sei que você faz algumas ações, além disso, visando aí um aumento de produção também. Por exemplo, quando a gente se conheceu, você estava buscando captação de leads. Aí você já implantou um sistema numa célula aí dentro, na matriz, para poder depois levar para todo mundo. Como que é esse negócio de você identificar uma dor do cara e tentar suprir fazendo algum teste interno? As únicas que você procurou assim e desenvolveu foram a captação e o CRM, ou teve mais alguma coisa? Aqui a gente teve, porque hoje a maioria dos representantes, eles fazem a captação do cliente através dos leads, né? Através das campanhas, e eu percebi que a gente precisava de inovar também referente a isso. Campanha ser desorgânica, aqueles posts manuais ali. Isso, exato. Aí a gente buscou aqui outros produtos para poder trazer, ver se com esse novo produto a gente consegue trazer um perfil de cliente diferenciado, né? Então a gente tem um projeto aqui da R2, que é o Limpa Nome, que foi um produto que a gente achou muito bacana, porque com esse produto a gente faz a retirada de todos os apontamentos, todas as restrições da pessoa. E o legal é que 65%, legal não, né? Assim, por um lado é legal, por outro não. Para a gente é legal. 65% da população hoje, Léo, ela tem alguma restrição no nome. Então nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas, que é o tipo de pessoa também que precisa de capital de giro, ela precisa de um crédito, ela precisa de uma casa, ela precisa de um carro. Só que ela não pode, porque ela tem restrição. Então, com esse projeto novo, a gente atrai esse perfil de cliente, faz a retirada da restrição dela, alinhado a isso, a gente já oferece a linha de crédito. Porque aí ela tem como tomar crédito. Então, isso, assim, a gente tenta buscar algumas ideias, e eu tenho gastado bastante dinheiro com isso, você sabe muito bem disso, porque, assim, o representante, às vezes, eu até falei uma coisa uma vez com um representante meu, eu falei, cara, você é igualzinho pedreiro. Porque, assim, nos Estados Unidos, né, países de primeiro mundo, a construção hoje ela é completamente a seco. Hoje é muito adotado o light steel frame, que é o método de construção a seco. Sim. Que são placas, né, estrutura metálicas, que o cara constrói casa ali com uma semana, prédios com um mês. Só que vai adotar um novo perfil aqui, você vai passar isso para o pedreiro, ele não adere, sabe? Ele não inova, tudo, porque tem medo, porque tudo gera medo, né? E assim, e a mudança, por mais que ela é para melhor, ela gera um desconforto.
E como eu não tenho medo, e eu já estou acostumado com essa questão de coisa boa, coisa ruim, ela vai gerar um desconforto, e faz parte também da minha atuação como diretor trazer novidades para o representante, eu pego essa dor do representante e eu tento construir algo aqui internamente na minha estrutura. É igual essa última que a gente lançou, a gente até está fazendo uns testes aí com você, fazendo algumas campanhas novas para poder gerar um lead diferente, né, para tentar ver se faz uma captação de um lead mais assertivo, de um cliente mais qualificado, né, de um ticket médio mais alto, para poder fazer uma alavancagem na produção do representante. E na hora que funciona aqui, eu pego e replico para o meu representante. Eu não tenho restrição de pegar o que eu fiz e ensinar ele. Se ele vai vender para outra administradora, cara, o mercado ele tem que ser favorecido, né? Se o representante às vezes não está à vontade comigo aqui, quer trabalhar com outra administradora, não tem problema nenhum com isso, né? Mas a gente pega aqui e ensina tudo que a gente sabe, sem medo de ser feliz. E quando não dá certo também, a gente aprende alguma coisa, né, Léo? Quando não deu certo, eu costumo falar o seguinte: a gente perde dinheiro, mas ganha experiência. Então a gente já sabe um caminho que a gente não deve mais. Então vamos por outro. E assim vai. Perde, né? Ou você ganha ou você aprende. Exatamente. Você perdeu o dinheiro, ganhou experiência. Eu vejo que operações grandes, assim, igual a sua rede, elas têm a puta dificuldade de fazer com que as pessoas, do representante ali, o vendedor, usem processo. Tá? Então, por exemplo, aqui quando a gente desenvolveu o CRM, a gente viu, poxa, eu sei exatamente qual o caminho. O que o cara tem que fazer na abordagem, quais perguntas ele tem que fazer na qualificação, o que ele tem que fazer na negociação, no fechamento. A gente dá isso mastigado para o cara e ele não usa. Como que você faz para o cara seguir um processo? Eles conseguem seguir um processo ou você acaba não amarrando muito isso? Eu narro bastante referente a isso. Mas dentro da minha estrutura existe um grande obstáculo, que é aquela questão de que eu vou voltar na mesma tecla de que o santo de casa ele não faz milagre. Fora, quando a gente conta a história da gente fora da nossa sede, fora da sociedade, as pessoas elas tendem a crer mais em você, as pessoas de fora, do que as de dentro. Isso acontece na família da gente, né? As pessoas de fora da família tendem a acreditar mais no seu potencial do que propriamente as pessoas da família. Então, quando eu estou fora, eu tento passar muito sobre a minha história. Eu sempre pensei e agi assim: o básico é o que funciona. O básico é o que funciona. Quando você é muito bom no básico, o processo do pós-básico, né, que você começa a se aprimorar, a ter mais facilidade para expor sobre um negócio, fica mais fácil. Então, quando você cria um processo seu, né, que você começa ali a fazer um vendedor, por exemplo, ele começa a fazer um tanto de ligação, aí ele fez ali 100 ligações no dia, não teve nenhum resultado, aí ele já começa a meio que se frustrar um pouco, né? Com a quantidade. Quando eu comecei a vender no consórcio, eu fazia 130 ligações no dia e não marcava nenhuma visita. Eu fiquei 2 meses para poder marcar uma visita. Eu falei assim, nossa Deus, eu não vou conseguir vender esse negócio. Não vou. É muita ligação para pouco resultado. E eu via uns outros vendedores fazendo 10, 15 ligações e marcando 2 visitas. Até que eu comecei a copiar o processo dos caras. Mas eu copiei o processo deles e criei o meu. Então, no último treinamento que eu dei, eu expliquei para o pessoal o seguinte: olha, tudo que você vai fazer para poder vender, você tem a questão da abordagem, a apresentação e o fechamento. É isso, você tem que criar uma boa abordagem, apresentar bem o produto, para você seguir para um bom fechamento.
Mas, cara, se você errar na largada ali, né? Se você errar na abordagem, automaticamente você vai pecar ali no diagnóstico, na apresentação do produto, e você não vai ter um bom fechamento. Então, esse processo, eu tenho um processo básico, que eu sempre passo, pessoal, faz o básico. Antes de sair para a rua, aprende o básico. Não adianta você querer ser um bom profissional se você não tem um conhecimento básico sobre o produto, né? Então, tem cara que chega aqui querendo ganhar 20, 30 mil reais. Não vai dar, Léo. Não vai, sabe? Infelizmente, tem representante que fala pro cara, não, vem trabalhar comigo que você vai ganhar 10, 20 mil reais, vai estourar a boca do balão. Mas não funciona assim, né? O cara, ele tem que entender que tudo é um processo. Não só o processo da venda, como o processo dele também como profissional. Tem a questão dele ter o conhecimento, ele adquirir habilidade, para juntamente ali com a atitude dele, ele colocar em prática o que ele aprendeu. Mas não adianta, o cara ganhar muito, ele tem que fazer diferente, né? Ele tem que ser diferente. Não adianta, todo mundo fala isso, né? Os grandes empreendedores, as pessoas de sucesso, os grandes livros, eles sempre falam, se você quer ter um resultado diferente, você não pode ser igual. Você tem que fazer coisas diferentes. Andar com pessoas diferentes, fazer coisas diferentes, ter atitudes diferentes. Então, a questão do processo, da venda, o cara tem que criar um processo. Nós temos aqui um processo básico que a gente ensina para o pessoal. E depois do básico, aí é de cada um. Que assim, cada um que sabe o leão que está por trás ali, né, correndo atrás dele. Então, sim, cada um tem a sua velocidade, né? Então, os caras que é o fenômeno, que entra num dia, na outra semana, os caras já tá produzindo horrores. Eu, por exemplo, quando eu entrei, nosso Deus, eu trabalhava horrores, mas comecei a produzir mesmo com quase 3 meses de empresa. Caramba. Mas trabalhando errado, né, Léo? Menino, 18 anos de idade. Eu era rimo de família, mas minha história era triste. Numa outra oportunidade eu falo sobre minha história, porque é grande e triste. O início dela foi bem difícil. Entendi. Uma coisa que eu reparo bastante nessa questão de processo é que geralmente a ponta mais importante ali para que o negócio engaje, o pessoal use, é o próprio representante, não é nem o diretor, não é o gestor, cara, é o representante, é quem está diretamente lidando ali com o vendedor. Porque o que eu vejo é que alguns vendedores, poucos deles, têm a consciência de que se ele usar um processo, ele vai conseguir ter mais resultado, ele vai conseguir ter mais organização, ele vai conseguir recuperar vendas que ele não tirou no mês passado, no mês retrasado. Alguns têm essa consciência, outros até têm a consciência, acham que têm a consciência, mas não fazem nada por isso. Não fazem nada para melhorar. Ou seja, tem lá o CRM, paga o CRM e não usa. E geralmente, quem é que faz a galera aderir? Cara, é o representante que está olhando a tabela de performance lá no CRM, está olhando os números, faz a reunião todo dia lá, acompanhando. Olha, eu vi que você recebeu 50 leads hoje. Desses 50 leads, só 3 foram para negociação. O que aconteceu? Se ele não tem esse acompanhamento, ele não está estimulando o vendedor a usar o CRM, porque o vendedor, ele está olhando. Deixa eu seguir isso aqui. Então, eu vejo muito o Valdir fazendo isso. Ele olha todo dia a tabela de performance e fala, Fulano, olha aqui, ó, tantos leads aqui, tantos de qualificação, nenhuma negociação. Você não negociou nada mesmo? O que está acontecendo? E aí ele pega pessoa por pessoa, ponto por ponto, onde eu devo treinar cada pessoa. Cara, isso aqui é essencial para um representante. Um representante que tem equipe de venda. Porque não adianta o representante querer que você faça isso. Não tem jeito. Eu até tento implantar isso na cabeça de donos de administradoras, diretores, que hoje a maioria só tem a informação da venda, valor vendido, produção. Só, dali para frente. Aí produção, quanto que reteve e tal. Porque ninguém tem hoje nas administradoras. Poxa, ninguém tem. Olhando a administradora, um controle. Poxa, tal representação trabalhou quantos leads esse mês?
Poxa, se ela trabalhou 3.000 leads esse mês, quanto que ela vendeu? Como é que está a taxa de conversão dela baseada no número de leads que ela vendeu? Pô, será que está chegando na negociação? Deixa eu ver essa taxa aqui. Se não está chegando nem na negociação, porque o perfil está errado. Deixa eu dar um treinamento de perfil de lead para eles. Talvez o erro esteja na abordagem. Deixa eu resolver isso aqui. Então, a administradora não está tendo esses números. Ela não tem a preocupação, aí não tem os números. Se ela não tem os números, ela não sabe o que cobrar, o que treinar. Sendo que mas cobra mesmo assim. Cobra mesmo assim, cara. Mas cobra mesmo assim. Infelizmente. Essa questão é importante, o representante cobrar, mas nada melhor do que a própria administradora dar isso para o representante. Dá um acesso do CRM para ele e cobra que ele usa, cara. Isso é uma questão até de cultura, né? É uma questão de cultura. A utilização do CRM, ela passou de ser o luxo para ser uma necessidade. É regra, agora é regra. Se você não. É aquele negócio. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer lugar serve. Então, assim, é necessário se ter o CRM para poder fazer esse tipo de levantamento e abordagem. Mas, infelizmente, a maioria hoje dos donos de administradoras, eles são muito engessados. Eles são engessados. Vem da época das pedras, sabe? São os dinossauros do negócio. Então, é o Fred, o Barney. Aí acaba que essas novidades, assim, eles têm até um pouco de receio até, sabe, Léo? Por quê? Porque isso alguns representantes vê como um método invasivo. Eu represento a sua administradora, mas eu sou dono do meu próprio negócio. Então, como que você quer fazer um levantamento dentro da minha empresa? Dentro da minha empresa, eu falo, eu faço, eu gerencio, eu mando, né? Então, tem esse receio. Teve uma época, há uns 4 anos atrás, que eu criei um sistema meu aqui, que eu credenciava o representante e eu dava para ele o CRM. Para quê? Ele podia até credenciar outras administradoras, não tem problema. Para que eu pudesse enxergar a produtividade dele dentro dessa outra administradora, quais eram as tabelas que ele trabalhava, qual que era o segmento que ele mais vendia, qual que era a maior perda dele, em qual administradora e o porquê. Para quê? Para mim poder sentar com o Léo, que era meu representante, falar com ele, Léo, olha aqui, cara, esses números. Você está vendendo tanto, mas está perdendo tanto. No tal administradora você vende mais isso, nessa daqui você quase não vende e tudo. Então, e se eu criar esse produto aqui especificamente para você, dentro da tabela que você mais produz, e capacitar mais o seu time para produzir mais aqui, você vai ganhar mais. Então, só que eles começaram a ter esse problema da invasão do número deles. Hoje, para credenciar um representante, você credenciar um representante hoje e falar com ele assim, olha, fulano, você trabalha para qual administrador? Eu trabalho para Porto Seguro, para Embracon. Você tem como me passar um relatório da sua produção, só para me ver aqui em qual categoria a gente poderia te encaixar, qual que seria a proposta ideal para você, para que eu não te passe uma proposta inviável e você perca seu tempo e o meu. Os caras não passam. A maioria não passa. A maioria tem receio de passar esses números. Então, esse engessamento, a dificuldade, às vezes, da administradora também, ela oferecer mais ferramenta para melhorar e qualificar a venda do representante, é mais também nessa questão da cabeça fechada também de alguns empreendedores. Que alguns pisaram na bola também, né? Eu sei de uma grande administradora aí, muito conhecida, que ela deu o CRM para todo mundo, forçava o pessoal a usar, mas a própria administradora ciclava os leads de uma pessoa para outra. Então, o lead que estava atendendo para uma pessoa. Aí, perde a confiança legal, né, cara? Não é para fazer isso. Aí, o que a gente fez aqui? A gente criou algumas configurações de hierarquia que você consegue ter um acesso de administrador, que ele pode ver todos os números da sua... todos os gráficos ali, o número, tipo, quantas negociações você fez, qual a sua taxa de conversão, isso e aquilo. Mas se você não quiser que a administradora veja seus contatos,
ela não vai ver, não tem como. Ela só vê o que é importante, ela vê dashboard. Então, eu acredito que hoje, se as administradoras passarem mais confiança de que elas não vão fazer isso que uma grande aí fez, não vai ter esse problema. Porque, poxa, eu sei aqui, eu estou mostrando para todo mundo, olha, o meu está limitado, eu só tenho visualização de dashboard, eu não preciso ter acesso ao seu número, eu quero ver os dados que são importantes para a sua operação. Eu quero te ajudar, eu não quero pegar seu contato, isso é problema seu. A não ser que a administradora esteja gerando os leads, né? Se a administradora paga pelo lead, o lead é dela. Aí já é uma outra história, né? Aí você entra naquele negócio que é a origem do lead. Tá? Esse lead foi eu que gerei, então eu tenho liberdade para tirar ele de você e passar para outro. Agora, se esse lead for você, captação própria que gerou, não posso fazer nada. Esse eu não mexo, não vejo. Tá? Então, hoje a gente tem tudo isso aqui mapeado e feito, desenvolvido dentro do CRM de consórcio, justamente para não acontecer esse tipo de problema, né? Que, infelizmente, um tempo atrás, uma galera veio me procurar, pô, eu estou querendo isso porque aconteceu isso e aquilo. E a administradora é grande, cara, grande. E é um erro que não pode acontecer, cara. Senão você perde confiança legal. Aí acaba, assim, o mercado se sente traído. E para ganhar confiança de novo, é complicado. O seu CRM, por exemplo, ele veio, assim, a casar com o meu pensamento daquele método do franqueamento, né? Porque a ideia do departamento que eu criei aqui é criar um processo completo para poder replicar esse processo dentro das nossas representações. Desde a questão de contratação a fechamento do lead. Então, o CRM, ele vai entrar, especificamente, assim, o que você está falando aí, eu já tinha pesquisado, né, sobre o seu CRM, a gente já tinha batido um papo referente a ele, mas essa questão do cara ter, do representante, ele conseguir visualizar ali tudo que é dele, é o legal, porque o franqueado, ele vai poder definir qual que é a verba que ele vai destinar para aquela ação, né? E dentro daquilo gera um lead especificamente para ele. É um lead que vai cair ali dentro do CRM, e é dele, de mais ninguém. Ele tem um acesso e ponto final. Então, sim, isso daí é o que é espetacular. E grandes coisas estão por vir aí, se Deus quiser. Nosso representante, ele só tem que ter paciência e aguardar, porque assim, o processo não está sendo fácil. A gente está investindo bastante aqui para poder chegar num número mais assertivo, num percentual mais atrativo, para que o cara tenha certeza mesmo de que ele investir no X, ele vai ter Y de resultado. Essa é a nossa ideia aqui. Eu acredito que até no meio do ano, aí, se Deus quiser, a gente consiga chegar nesses números e fechar tudo. Fechar tudo é jogar para toda a rede, né? Só para todo mundo entender aqui, eu vou separar aqui o que é o CRM, o que é a captação de leads, tá? Mas antes disso, já curte aí, cara, clica no joinha, já clica no sininho que tem lá do lado direito aqui. Toda vez que eu postar um novo vídeo, uma nova entrevista, se você tiver com esse sininho aqui ativado, você vai receber uma notificação te avisando, olha, saiu uma nova entrevista, ela não pode ficar lá, assiste porque vai te ajudar a vender mais. Então, clica no sininho aqui, já se inscreve no canal, compartilha com amigos, esse é o ponto mais importante. Cara, se você é representante, se você é gestor, cara, a sua obrigação é ajudar a sua equipe a ter essa visão, a ajudar ele a entender que é muito mais complexo, é muito mais alto, talvez ele não esteja enxergando o trabalho que você está fazendo por ele, mas ele precisa enxergar. Isso vai fazer com que ele aumente a produção dele e, consequentemente, você a sua, você gestor. Tá? Então, compartilha aí com a sua equipe, com seus amigos, compartilha com todo mundo. Agora, só para explicar isso que o Romulo estava falando agora, aqui a gente tem duas empresas, tá? O CRM de consórcio, que é um sistema, tá? Para você gerir seus leads, sua carteira de clientes, gerir também a sua equipe. E do outro lado você tem a Scala Company, que é uma empresa que faz captação de leads qualificados para equipes de venda. Então, uma coisa complementa a outra. A gente começou só com a captação de leads, só que aí a gente captava lead. E aí, o que acontecia com esse lead depois? Não gerava venda, mas era por quê? Quando a gente começou a captar lead para consórcio, a gente chegou numa empresa que já tinha passado 5 agências por lá. E as 5 agências deram prejuízo.
E aí, antes da gente começar, a gente nem tinha a escala ainda, foi mais de conhecimento meu de tráfego pago, porque eu tinha outras empresas e atuava muito no marketing digital. Eu perguntei, pá, legal, eu vou gerar o lead aqui através do tráfego pago, ele vai cair, vai ser distribuído para o vendedor por onde? Como é que eu vou acompanhar o que o vendedor está fazendo? E aí a gente começou a pegar um basicão de mercado, adaptou ali, e aí a gente começou a desenvolver o nosso próprio CRM. Tá? Então, não adianta nada eu captar lead e não seguir um processo. E para seguir o processo, eu tenho que ter um sistema que me ajude. Então, geralmente, eu até deixo muito claro, as pessoas que contratam aqui a escala, o CRM, não adianta nada você contratar lead se você não tem interesse em seguir o processo. Porque você não contrata para ter lead, você contrata para ter venda. Só que eu não te garanto a venda, eu te garanto o lead, te garanto o sistema, e você ainda precisa fechar o ciclo, que é seguir o processo. Então, cara, tem lead, tem sistema. Se você seguir direitinho o processo, cara, você vai ter conversão, você vai ter resultado. Então, hoje a gente faz a captação de leads qualificados para a equipe de venda, e a gente faz ali, entrega para você o sistema, e esse sistema já tem um processo testado e validado por mais de 1.000 empresas diferentes no ramo de consórcio. Então, quer um processo testado, validado? Cara, vai lá para o CRM que lá tem. Tá? Só um adendo. Adendo não, adicional no mesmo. A gente faz a captação para a equipe de venda, e a gente faz isso de forma personalizada. Então, por exemplo, Léo, eu preciso de leads aqui na minha região, porque as minhas vendas são mais presenciais. Então, eu vou fazer anúncio dentro da sua rede social, aí na sua região, filtrando o perfil exato que você quer. Olha, eu vendo mais máquina. Olha, eu vendo mais carro. Qual o ticket médio? Então, a gente vai fazer personalizado para você. Mas, Léo, eu não posso pagar por uma equipe. O que eu posso fazer? A gente criou a gestão de tráfego compartilhada. Tá? Ela não é personalizada para você. Você vai ter uma coletânea de campanhas ativas ali que você vai escolher em qual você quer entrar. E essas campanhas são feitas dentro da minha própria rede social, porque assim o custo da equipe de marketing fica diluído e você consegue ter leads qualificados sem precisar contratar uma equipe. Contrapartida, você não vai ter nada personalizado para você, mas você vai ter leads qualificados a nível estadual ou nacional. Então, se você quer ter leads qualificados aí de carro, de imóvel, cara, vai aqui no link da descrição, procura gestão de tráfego compartilhada, que você consegue, a partir de R$1.000 ou R$2.000, você consegue receber leads todo dia no seu CRM de consórcio. E detalhe, você ganha um usuário do CRM de consórcio. Então, esse produto da compartilhada é para quem não tem equipe. Quem tem equipe tem que ser personalizada, tá? Então, vamos lá, já curte, compartilha, ativa o sininho e bora continuar aqui. Rômulo, de todos os desafios que tem no cargo de diretoria, o que você diria que é o principal desafio da sua função aí? Cara, meu principal desafio aqui é levar a produtividade do meu representante. Esse é o ponto-chave aqui do dia a dia nosso. A gente acorda e vai dormir pensando o que nós devemos fazer para poder qualificar mais a venda, né, do nosso representante e a produtividade dele. Porque não é só também elevar o número, nem sempre ganhar dinheiro está atrelado a elevar a produtividade, né? Tem que produzir, mas tem que tomar conta da produção. Então, o principal objetivo nosso aqui é esse, elevar o número e a qualidade da produtividade do nosso representante. E não esquece de colocar meu arroba, não. Fala aí, qual que é a sua arroba? Já fala aí que a gente vai deixar bem grande aqui. Arroba Rômulo de Melo Ruiz. Isso aí. O nome? Rômulo de Melo Ruiz. O Leandro da minha equipe vai deixar aqui embaixo. Inclusive, se você quiser edições de vídeo iguais a esse aqui, eu vou dar uma moral pro Leandro, no editor de vídeo, vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, cara, quer fazer uma edição profissional? Vai aqui na descrição que o Leandro vai te ajudar, tá? Então, vamos lá. Você disse que o principal desafio é aumentar a produtividade dele. E você, cara, desde lá no início eu reparei que, trazendo essa linha de raciocínio, desde o início você veio com foco nisso. Você veio com foco em ajudar ele a contratar para sobrar mais tempo para ele vender, ajudar ele a treinar para sobrar mais tempo para ele vender. Mas uma coisa me chamou a atenção, cara. O fato de você ter incluído o limpa-nome, como é que você treina essa galera toda? Ou eles já estão tendo esse produto para vender ou ainda está internamente? Ainda está internamente, mas a gente tirou... nós selecionamos 3 representantes aqui para amostragem
para a gente poder validar o processo. Então, está nesse processo de validação junto com esses representantes. Já está funcionando, né? Não ainda no volume que a gente gostaria que funcionasse, mas já está funcionando. Assim que validar, a gente replica. Depois é só Ctrl+C, Ctrl+V. Aí já era. E como é que funciona esse produto hoje? Pode abrir aqui ou não? Pode. Hoje eu sei que a gente tem duas modalidades, né? A gente tem o de CNPJ e o de CPF. Só que talvez muitas pessoas não entendam aqui, mas é uma sacada jurídica, né? É um trabalho de advocacia, praticamente. Tá? Como É é que uma funciona sacada isso? jurídica. O processo, na verdade, ele ocorre sob sigilo, né? Então, ninguém consegue ter o acesso ao processo porque é uma sacada jurídica, ninguém vai abrir. Mas a gente tem essa expertise, o nosso jurídico aqui tem essa expertise. Então, eu vou explicar aqui basicamente como que funciona. A restrição, tanto da pessoa física ou da pessoa jurídica, ela ocorre através da comunicação. Quando a pessoa ela deve à instituição, né, ou deve a alguma empresa, ou banco, enfim, essa dívida ela é inclusa, ela é encaminhada, né, para os órgãos competentes, SPC, Serasa, e o SPC e Serasa faz a inclusão do débito dessa pessoa, automaticamente sujando o nome da pessoa, né, no linguajar popular. Só que esse meio da inclusão, da restrição, ele, na maioria das vezes, ele é feito de forma ilegal. Porque os órgãos competentes, eles deveriam comunicar a todas as pessoas físicas ou jurídicas aquela restrição, a inclusão daquela restrição. E a ausência dessa comunicação, ela anula, basicamente, aquela inclusão. Então, essa é a base do processo, tá? Então, a gente utiliza essa tese através de um processo coletivo, porque a gente faz isso pelo método associativo, porque são milhares de processos por semana, tá? Então, a gente manda 2.000, 3.000 processos por semana através da associação. Então, a gente, através do método associativo, a gente faz ali um processo coletivo nessa tese e entra com o processo. E faz o pedido de tutela antecipada para poder a gente ganhar prazo para ser rápido ali o julgamento do processo. Então, hoje, demora em torno de uns... Tem casos aqui que com 10 dias a gente já consegue tirar todas as restrições, mas o prazo que a gente pede no contrato é de 40 dias, tá? De até 40 dias. Então, basicamente, ao entrar com esse processo, a retirada dos apontamentos da restrição, ela ocorre assim, 100% garantido. O êxito do nosso processo aqui, ele é 100%, porque o SPC e o Serasa, eles têm uma taxa em torno de 14, 15 reais para poder fazer a notificação da pessoa física ou jurídica daquela restrição. Só que ela cobra das empresas algo em torno de 5, 6 reais para fazer a inclusão. Então, a matemática ela não fecha. Eu cobro de você 6 reais, mas eu vou pagar 14 para notificar o cliente. Então, inviabiliza a comunicação. Então, é um erro deles. Como inviabiliza essa notificação, na amostragem, ali, por exemplo, que a gente manda lá 3.000 processos, o juiz notifica aos órgãos SPC e Serasa, aquelas 3.000 pessoas, eles não vão analisar de um por um ali, qual que eles notificaram e qual não notificou. E automaticamente o processo é julgado como o pedido é procedente. Algumas instituições recorrem, mas a gente vai lá depois e retira aquele apontamento. Todos os apontamentos hoje. A lista, o histórico do Banco Central, ele é incluso de forma ilegal também. O histórico do SPC e Serasa. Então, a gente, além de limpar o nome da pessoa, retira também, faz a limpeza do SPC, do histórico, né, do SPC, Serasa, do Banco Central.
faz a retirada de todos os apontamentos, inclusive cartório. E a gente garante, o bacana é que assim, não existe nenhuma empresa no setor jurídico que atua com esse produto, que garante 100% para o cliente ou o dinheiro de volta. Isso é no contrato. Ou a gente retira todas as restrições da pessoa, ou devolve o dinheiro para ela. E onde entra o consórcio nisso? Aí que entra o consórcio seguinte, tem a questão, às vezes, do empresário, né, ou da pessoa que precisa de comprar a casa, que precisa de comprar o carro, ou de fazer um capital de giro no seu negócio, entra, aí o consórcio entra, porque muitos querem, mas poucos podem, têm condição, e tem score bom para isso, porque hoje o score é um vilão, né? Se a pessoa tem nome sujo, o score dela vai lá para zero. Então, ela não consegue fazer nenhum tipo de movimentação, ela não consegue ter linha de crédito no mercado, não consegue ter nada. Então, basicamente, a gente oferece para a pessoa de reconstituir o nome dela e ela voltar a ter crédito no mercado. Então, quando ela volta a ter crédito, a gente também trabalha com a carta de crédito e a gente também oferece o produto. Então, é que, assim, hoje tem algumas administradoras que não dependem que a pessoa tenha nome limpo para comprar, mas elas dependem que a pessoa tenha nome limpo para faturar. Não necessariamente, né? Isso aí, na verdade, é uma jogada de marketing que a gente não atua, porque assim, você não precisa de ter o nome limpo para fazer o consórcio. Mas o Banco Central ele exige que você tenha que ter o nome limpo para tomar o crédito. A partir do momento que você compra o consórcio, você é um credor. Né? Você está, na verdade, você está injetando dinheiro na administradora. A partir do momento que você toma o crédito, que você é contemplado, você é devedor. Então, nesse momento aí, a administradora ela precisa de ter uma garantia. A garantia não é só o bem, a alienação do bem em si. A alienação do bem não garante o pagamento. O que garante o pagamento é o histórico que essa pessoa tem junto ao sistema financeiro. Histórico de pagamento, nome limpo. Né? Então, a administradora, a partir do momento que o cliente ele é contemplado, ela exige que ele tenha o nome limpo ou que essa pessoa providencie um fiador, né? Outras garantias, pede ali 1, 2 fiador, que não tenha restrição. Então, são 2 momentos: fazer o consórcio e faturar o bem. Para fazer, nenhuma administradora exige. Na verdade, nenhuma entre aspas. Porque o Itaú tem algumas administradoras que na hora que você já lança no sistema, já nega. Se a pessoa não tem, se a pessoa tem, já nega automaticamente. Ou seja, eles perdem muita venda por não ter o que você está criando. Perde muita venda. Tem muita gente, às vezes, que quer comprar um consórcio. Inclusive, tem representante nosso que um deles, que a gente pegou, ele não vende só para a gente. Né? Então, ele vende para outra administradora, que é o Itaú. Então, quando o cliente vai lá e quer comprar e tem restrição, como é que ele vende? Ele não consegue. Então, ele tem que limpar o nome desse cara. Então, basicamente, ele vai lá e limpa o nome do cara, depois o cliente volta e fecha com ele o contrato. Legal. E tem alguma correlação entre preços se comprar o consórcio, alguma coisa do tipo? Tem. Nesses 3 representantes que a gente fez a amostragem, tem um representante que ele não está cobrando para o cliente para poder fazer esse processo de retirada dos apontamentos, da limpeza do CPF ou CNPJ. Mas o cliente tem que comprar o consórcio na mão dele. Né? Então, ele está atrelando... Exatamente. Ele está atrelando um produto ao outro. Ele está ajudando o cliente ali a fazer a retirada dos apontamentos, mas o cliente tem que fazer o contrato com ele do consórcio. Então, para um cara que tem uma dívida tipo 300, 400 mil, 1 milhão, para ele cai como uma luva aquilo ali. Porque para ele a economia vai ser muito grande. Vamos analisar, por exemplo, o perfil de uns leads que a gente tem recebido. Tem um cliente, por exemplo, que chegou aqui, está devendo 13 milhões. Lead nosso de tráfego. Ele está devendo 13 milhões. Então, assim, ele precisa de ter folha. O cara tem uma rede de supermercado.
Olha para você ver. Olha como que esse produto vai ajudar esse cara. Ele tem a rede de mercado, todos os bancos sabem que aquela rede de mercado é dele. Então, se ele colocar o CNPJ no nome de outro, alguns bancos ainda vai ter receio de liberar créditos para ele. Os fornecedores dele vai ter receio de fazer a entrega para ele, porque sabe que por trás daquela empresa é aquela pessoa. Então, o que a gente ofereceu para esse cara? A retomada. Porque, assim, a partir do momento que ele limpa o nome dele, que ele mostra ali para os fornecedores que o nome dele está limpo, aí eles já enxergam com outros olhos, porque o cara tem... A empresa dele está girando, ele está tendo faturamento, e agora ele não tem mais restrição, então ele não tem problema com o fornecedor. Para o fornecedor é como se ele tivesse quitado a dívida. E aí ele consegue retomar crédito e continuar pagando 90 dias, por exemplo. Exatamente, porque o fornecedor ele não tem acesso a esse processo e ele não sabe como que a pessoa limpou o nome. Apesar de ser um meio legal, completamente legal, tudo através de ordem judicial. Então, assim, aí esse cliente, além de retomar, ele precisa de ter agora uma alavancagem de patrimônio, ele precisa de ter uma educação financeira ali, que no meio do caminho ele se perdeu. Então, entra ali um especialista no sistema de consórcio, explicando para o cara que ele precisa de fazer uma poupança, né, para ele fazer uma alavancagem, para ele ter capital de giro, para ele poder ter uma reserva, para que aquele problema que ele passou, se caso vir uma pandemia, ou se caso vir qualquer problema, ele tenha ali um caixa para ele se preparar ali para outras adversidades que venham ocorrer. Aí o especialista entra e faz um planejamento estratégico ali de ofertar para ele o consórcio. E o cara também, por exemplo, aí o cara, para limpar o nome dele aí, o cara deve 13 milhões, normalmente uma assessoria jurídica cobraria 20% do valor da causa. Então vamos colocar aqui, estamos falando de 2 milhões e 600 de honorário. Aí você vai e oferece para esse cara, não, faz uma cota comigo de 2 milhões e meio, que ao invés de me pagar os 2 milhões e 600, você vai pagar uma parcela de um consórcio, nós vamos fazer aqui uma programação para você aqui dessas cartas de crédito, né? Você vai pagando uma parcela de tanto, você vai pagar o dinheiro parcelado e é seu. Esse dinheiro é seu. Uma hora ele vai voltar para você. Então, assim, é uma maneira que a gente contou aqui extremamente inteligente de ajudar o cara a retomar o sistema financeiro, né, a ter crédito e educar ele também, porque, assim, hoje o ser humano ele é muito imediatista, né? Ele quer fazer o consórcio agora para ser contemplado amanhã. Sim. Não é nem semana que vem. Ele quer rápido. Mas só que o mercado ensinou ele assim, né? Ele foi doutrinado assim, eu chego ali no banco, pego o dinheiro e levo. Eu vou pagar 3 vezes aquilo que eu peguei, mas eu peguei e levei. Aí acaba que o cara, como ele não tem essa gestão, ele perde muito dinheiro, né? Aí entra o consórcio, entra o consultor ali, fazendo toda essa abordagem, mostrando para ele que ele vai pagar uma taxa mais acessível e vai fazer um planejamento para um desenvolvimento para o próprio negócio dele. Uma baita numa sacada, cara, uma baita sacada. Então, hoje, se a gente fizer tráfego pago, por exemplo, para quem atua no varejo, porque o varejo ele precisa pagar em 90 dias, por exemplo, seja ele físico ou e-commerce também. Então, se pegar essa galera que precisa pagar a longo prazo, tem estoque, não tem cliente melhor. É show de bola. Show de bola e é só valor alto. Muito bom. Muito bom mesmo. Só o ticket médio aí é altíssimo. PJ, para esse tipo de produto, é o top. É o top. Dá um exemplo de aplicação para pessoa física. De aplicação? Para pessoa física. Uma aplicação mais, vamos dizer assim, mais segura, mais tranquila? Ou uma aplicação mais arrojada? Não estou falando de uma aplicação financeira, estou falando tipo... tá. Chegou um CPF sujo, mas ele quer comprar ele quer limpar o nome ou ele quer comprar um consórcio. Dá um exemplo de alguma situação aí de um lead nosso. De pessoa física.
Teve de pessoa física, o êxito é baixo, tá? Mas é igual, por exemplo, porque a maioria das pessoas devem pouco. A maioria da pessoa física deve, às vezes, 1.500, 2.000. E o processo, o valor mínimo nosso aqui é 2.500. Então, acaba que não viabiliza o negócio, né? Mas tem casos aqui, teve um que a gente fechou, que a pessoa fez, era um grupo de família, a empresa era familiar, então acaba que respingou em todo mundo, né? Sujou o nome de um, praticamente sujou o nome de todo mundo ali, que leva, né, ali dentro do grupo, isso atrapalha no score da pessoa. Aí a gente pegou o CPF dela, fez a retirada da restrição do CPF e também do CNPJ, que tinha alguns no CPF e no CNPJ. Tudo que vai no CNPJ cai no CPF, né? Mas nem tudo que vai no CPF cai no CNPJ. Às vezes o cara ainda, mesmo com restrição ali, consegue movimentar algumas coisas no CNPJ, apesar que grandes créditos ele não consegue fazer. Mas a pessoa estava com o quê? Eu acho que dava uns 30 e poucos mil, pagou R$2.500. De 30 e poucos para 2.500, tá excelente. Pagou 2.500. Aí o que a maioria pergunta mas Romo, isso aí eu tô quitando a dívida? Não, não é uma quitação da dívida, é a retirada das restrições. Ninguém consulta a dívida, as pessoas consultam as restrições. A dívida, ela tende a reduzir no score da pessoa, porque aí automaticamente ela acaba absorvendo a capacidade financeira daquela pessoa, então o score dela reduz. Coisa que com a retomada dela e a movimentação, o score dela tende a aumentar. Mas ela continua tendo a negociação com o banco, por exemplo. Continua. Aí vem o artigo, se não me engano, 206, que assim, que é sobre a prescrição do crédito, né? Toda dívida, ela tem prazo para prescrever. Aí tem dois tipos de clientes. Tem um cliente que faz o contrato conosco e na hora que ele tem fôlego, ele vai lá e negocia com a instituição e paga. E tem um cliente que não tem condição, não vou pagar, aí ele espera prescrever, porque essa dívida não vai mais aparecer no histórico dele. Então, se ele quiser deixar ela prescrever depois, ele pode deixar, mas ele vai ficar com aquele apontamento interno naquela instituição. Eu estava devendo o Itaú 50 mil, fez o processo aqui conosco, tiramos a restrição dele. Mas nunca lá dentro do Itaú, não consegue. Da mesma forma, Léo, que tem muita gente que estou devendo 40 mil e o banco me fez uma proposta para me pagar R$2.000. Cara, é assim, eu até aconselho o pessoal o seguinte, não paga. Não pagar é melhor do que pagar. Nesse caso aí, não estou fazendo apologia a dano à instituição financeira, nem colapso no negócio, mas é porque quando ele paga esse valor, ele entra no histórico do Banco Central, porque ele gerou um débito interno naquela instituição, então ele deu um prejuízo para a instituição financeira. Então ele entra com o histórico que ele deu um prejuízo para aquela instituição. Automaticamente, mesmo tendo pago aquela dívida e não tendo mais restrição nem internamente naquela instituição, no banco, o banco não libera crédito para ele mais. Aquele banco só? Porque aquele banco, você concorda comigo, ou você fez um acordo com o cara, ele te deu prejuízo, você vai liberar dinheiro para ele depois? Não, nunca mais. Mas outro banco não sabe. Não sabe. E limpa o nome da pessoa também. Né? Então, e é por isso que eles dificultam tanto o crédito, né? É por isso que dificulta o crédito. Senão não tem ninguém que aguente. Então, basicamente, ele fez o processo conosco aqui, na instituição que ele não tinha conta. Se ele abrir lá, ele é um cliente novo, sem restrição, sem problema, não consegue ver, desde que ele não tenha histórico negativo no Banco Central. Porque tem muito cliente que limpa o nome, mas tem histórico negativo no Banco Central. Aí tem que, além de limpar o nome, limpar o histórico também. Porque senão a instituição vê o histórico negativo dele e dificulta. Não é toda instituição que olha isso, mas dificulta a liberação de créditos altos para ele. Entendi.
Pô, interessante, cara. Para resumir, a gente já está aqui há quase 2 horas aí, então vamos só resumir tudo que a gente passou aqui para a gente poder finalizar. A gente passou aqui pelo seu processo de praticamente ter uma hunter dentro da administradora, onde você vai fazer processos seletivos de encaminhar para a contratação do representante, então você auxilia ele nesse ponto de contratar. Por conta da rotatividade que os representantes têm de vendedores, então você acaba suprindo eles novos vendedores sem tomar tempo. Você também montou a universidade corporativa para que eles tenham ali os treinamentos básicos e você prepara o representante para que ele consiga ter essa desenvoltura de comunicação. Só que ainda assim a gente sabe que nem todo mundo tem essa habilidade. Então você montou também uma estrutura onde seus gestores, né, eles fazem treinamentos semanais online via a própria rede social e toda a rede participa ali. Cara, tá muito bem amarrado, tudo sensacional. Aí você foi lá e criou um produto para atrair 65 milhões de pessoas, corresponde a quanto? A 25% da população brasileira? Não, é 65% da população brasileira. É cerca de 100 e poucos milhões de habitantes. 100 e poucos milhões. Isso eu estou falando... 220 o total, né? Isso eu estou falando de pessoas maiores, né, de 18 anos. Sim. Então, você abriu um mercado que muitos aí estavam deixando para trás, que é não vender para quem tem restrição. E o mais legal é que a parte mais lucrativa é quem deve mais. Legal. A parte onde o representante tem maior êxito, inclusive, é no que deve mais. Porque, suponhamos, você tem uma dívida de 10 milhões. Tem muitos empresários aí que assim, assumiram grandes dívidas por causa da pandemia. Sim. Aí, se é um empresário que deve lá 10 milhões, eu te ofereço a retirar todos esses apontamentos do seu nome, mas você vai fazer aqui comigo aqui um investimento. Que o consórcio hoje, a rentabilidade dele, né, no processo, às vezes até de alavancagem de patrimônio, você consegue mostrar para a pessoa, para aquele empresário, que ele vai ganhar mais do que ele vai investir, inclusive. Sim. Então, você mostra para o cara a solução para ele retirar todas as restrições e ainda fazer uma alavancagem com você. Então, isso é uma sacada que, no meu ponto de vista, é fenomenal. Fenomenal. Com certeza é. Porque o cara está com restrição de 13 milhões. Cara, talvez ele não tenha 13 milhões para quitar a dívida, mas ele tem 3 milhões para fazer uma alavancagem. Exatamente. Show de bola. Então, vamos resumir aqui. Já trouxe até a R2 aqui. Você está fazendo a captação, está fazendo o controle do processo via CRM, processo e equipes aí, dentro de uma célula interna, para depois você poder expandir isso em toda a rede, tá? Se você pudesse resumir tudo isso que a gente conversou hoje aqui, para dar uma orientação para os representantes, para os vendedores, para os gestores, até mesmo quem quer ser um diretor como você hoje, quais seriam essas dicas aí? Cara, ser representante, né, ser empresário, ser empreendedor, hoje muita gente quer, né, muita gente procura. A maioria dos vendedores acham que, eu sou vendedor aqui, há 6 meses eu estou pronto para ser representante. Abrir um negócio é fácil, manter ele aberto não é fácil, não. O mercado ele é difícil, como qualquer outro, tem que adquirir bastante experiência, né, ter bastante habilidade e domínio, né, sobre vendas, sobre pessoas, sobre processo, sobre o sistema de consórcio. E para resumir também tudo que a gente conversou aqui, eu acho que assim, a pessoa ela tem que parar de vender o produto e começar a vender o conceito. Na hora que a pessoa começar a vender o conceito de que ele está ali para oferecer um produto que vai gerar benefício para a pessoa, começar a mostrar os benefícios, né, o conceito total do sistema, ela vai vender facilmente. Então, a maioria hoje dos representantes e dos vendedores, eles querem vender o produto e esqueceram de oferecer o conceito. Então, resumidamente, tudo que a gente conversou aqui
resume nisso daí, em vender o conceito e não o produto. Vender, solucionar um problema que ele tem ali, através de uma metodologia simples, sem querer. É o que eu sempre uso de exemplo. Eu vi o Pablo Marçal, numa mentoria que eu fiz com ele, ele falava assim, cara, você quer vender qualquer coisa, tá com uma garrafa de água para vender, esconde a garrafa. Não fala da garrafa. Você puxa assunto. Cara, tá mó solzão hoje, né? Pô, porque uma aguinha gelada agora cairia bem. Quando a pessoa fala, pô, cairia bem. Deu até sede. Já é. Então, cara, o produto é a última coisa que você mostra, cara. Você cria necessidade, se a pessoa não tiver, se ela já tem necessidade, você identifica. Depois você fala de consórcio, pô. Não vai abordar a pessoa já falando de consórcio. Exatamente. Na R2 mesmo aqui, teve um vendedor uma vez que falou comigo assim, mas Romo, esse cara aqui, ele não quer. Eu falei assim, ele não quer mesmo, não. Se ele quisesse, eu não precisava de você. Ele ia vir aqui e ia comprar. Ele não quer, mas ele precisa. Aí que tá a diferença. Ele precisa. Aí então é a hora que você tem que demonstrar para ele os benefícios, para ele enxergar que ele precisa. É ele que tem que te comprar, não é você que tem que vender. A arte de vender não está em si empurrar o produto água lá abaixo. Está na apresentação do produto, o conceito do sistema. No demais, meu amigo, todo mundo precisa. Quem não precisa de um carro? Quem não precisa de uma casa? Quem não precisa de ter um nome limpo, né? Então, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Indiretamente, a gente está atuando com coisas que são necessidades básicas. Exatamente. Sem um nome limpo hoje é difícil você adquirir qualquer coisa, né? Sem um carro é difícil de você se locomover. Carro passou, não é luxo, mas carro é necessidade, né? Ter casa. Tem muitos empresários, né? Os caras aí que ganham milhões, que falam assim, que comprar casa é um erro, que você deveria pegar o seu recurso e investir na bolsa ou numa aplicação que tenha liquidez, né, uma rentabilidade sólida. Investir na americana. Mas aí você vai olhar o cara tem 2, 3, 4 casas e tá ali falando que comprar casa é uma besteira. O mercado ele é um pouco assim, né? O cara fala que não, mas ele não vive muito. É moda, aqui. né, cara? É muito modinha. E assim, se você olhar historicamente, uma coisa que menos perdeu o valor todo histórico de qualquer país foi imóvel. Desvaloriza? Cara, pode até acontecer um crash aí, por exemplo, mas algum outro produto garantiu tanto valor e valorizou tanto quanto imóvel? Conhece algum? Não. Nem o lastro, que por muito tempo era ouro, não valorizou assim. Eu assim, votei no Bolsonaro, né? Mas eu acho que com a questão do Lula, sem ser político aqui, entrar na política, eu acho que o sistema de consórcio ele vai alavancar profundamente, porque infelizmente nós temos aí um ministro, né, que tá fazendo uma coisa errada no cabo da outra. Isso aí automaticamente vai faltar recurso. Não, vai, com certeza que vai. Assim, por um lado é bom, por outro lado é péssimo. Eu também votei no Bolsonaro. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso o fato do Lula ter ganhado a eleição pela assumida da presidência. O que um governo de esquerda geralmente faz quando chega de frente com a economia? Ele esbanja o dinheiro, gasta. É o que a gente já está vendo ele fazendo. Uma hora a conta vem. Quando a conta vem, ela não vem para eles lá, ela vem para o pobre. Ela vem para o empresário. Já está começando a vir, né? Pelo imposto de renda, que agora já, um salário e meio, o cara já está pagando imposto de renda. Só que aí você pega para quem vende limpa-nome, para quem vende consórcio, que não está atrelado à taxa de juros do financiamento. Cara, não é uma baita de uma oportunidade? Com certeza, que automaticamente vai ter que elevar a taxa de juros. Alguém vai ter que pagar a conta.
Alguém vai ter que pagar a conta. E eu acho que a maior oportunidade que o consórcio está tendo é agora. Porque não tem nada de crédito hoje que não esteja atrelado no financiamento, a não ser o consórcio. Exatamente. Então, cara, a oportunidade que eu estou fazendo dele agora. Agora, o vendedor agora ele tem que se preparar. Porque eu acredito que nesse ano de 2023 vai bater todos os recordes. Vai bater todos os recordes de venda. E o cara tem que estar preparado, porque o cliente ele vai procurar. E o cara tem que surfar a onda. Por exemplo, que onda? Outra onda. Cara, o vendedor. Eu não assisto BBB. Não assisto. Nunca gostei, nunca assisti. Mas a Demicon tá lá patrocinando já o segundo programa seguido. Cara, olha a visibilidade que o consórcio tá tendo no Brasil. Mas o Justus também, o cara é foda, né? Cara, que visibilidade. Eles já estão se preparando, porque eles sabem que vai ter o Justus é amigo seu, né? Não, o Justus, ele é um cara fora do comum, cara. Nossa, ele é fora da curva, porque assim, o cara, ele é formado em publicidade também. Então, o cara, o que ele já fez? Ele se antecipou. Ele já está mostrando a administradora dele, porque ele sabe que o mercado vai vir completamente favorável ao sistema de consórcio, porque assim, o sistema financeiro muitos perdem, poucos ganham. Num colapso, eu costumo falar até com a minha esposa. Onde que a gente ganha mais dinheiro? Quando um outro lado está perdendo muito. Por quê? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Sim. Né? Se então, quando tem uma inflação. Quando tem uma pandemia, quando tem um colapso de alguma coisa, é aonde surgem as maiores oportunidades. Então a gente tem que estar preparado. E quem vai na frente bebe água limpa, meu amigo. E o Justus é um cara, assim, depois que ele assumiu, né, a Demicon, ele mostrou a cara, filho, e o negócio tomou uma proporção completamente diferente. E isso é bom, né? A gente vai surfando na onda junto com ele. A gente vai surfando na onda junto com ele. Né? O mercado vai junto. Show de bola. Então, Rômulo, obrigado por ter aceitado, obrigado por compartilhar tudo isso que você compartilhou aqui com a gente, tá? São muitas informações valiosíssimas. A primeira de muitas. Mais para frente a gente vai ter mais algumas aí. Eu vou te convidar outras vezes, porque eu vou querer saber depois, como é que a gente trabalha junto. Eu quero mostrar isso para a galera aqui que segue a gente. Como é que foram esses testes? Como é que foi o teste com captação, com CRM, com limpa nome, limpa CNPJ? Como é que foi franquear essas operações? Tá? Eu achei para ser case de sucesso depois, tem que ter um desconto favorável. Vamos pensar nisso, vamos patrocinar o negócio. Eu que te agradeço pelo convite. Para mim é uma honra, né, estar participando e poder agregar alguma coisa aí para o desenvolvimento, né, do segmento. Obrigado, né, pelo convite. Estou à inteira disposição, né? Não só eu, como toda a minha estrutura aqui, estou à inteira disposição. Estou aberto aí para poder falar sobre os outros produtos aqui. É só uma questão de validação mesmo, para a gente poder voltar aqui no ar e poder mostrar o sucesso que a gente teve e os resultados. Nada melhor do que os resultados e os números, né, para poder mostrar para a turma aí que o negócio ele é bom ou não deu certo, né? Faz parte do percurso. Faz parte. É isso aí. Então, Rômulo, obrigado. Pessoal, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, clica em inscrever-se. São 4 coisinhas só. 4 coisinhas. E se você gostou do que o Rômulo mostrou aqui, se você gostou do assunto, se o finalzinho te irritou, comenta aqui embaixo também, que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo Pode Calar. Valeu, Rômulo. Obrigado. Um abraço, Léo. Até a próxima.